Ok, pessoal. Continuando então, vamos agora trabalhar com o conceito de taxas efetivas equivalentes. Então, nós vimos que o termo proporcional se refere aos juros simples, o equivalente se refere ao regime de juros compostos. Também, da mesma forma que nós vimos anteriormente, são taxas de juros diferentes, né, o número que expressa a taxa é diferente, o tempo é diferente, só que, ao serem aplicados sobre o mesmo capital durante o mesmo período, durante o mesmo prazo, vão gerar o mesmo montante. É exatamente a ideia, do conceito aí de taxas efetivas. E, também a mesma ideia do regime de juros simples das taxas proporcionais. Só que, claro, como eu já comentei aqui, na forma simples, composta, desculpa. Bom, vamos pegar um exemplo também que fica mais fácil de entender. Eu vou pegar 1% ao mês, 12,682503 ao ano e 6,152015% ao semestre. Observem que as taxas já começam a ficar com valores mais quebrados, com valores decimais não obrigatoriamente inteiros. Vou pegar essas taxas e vou aplicar sobre um capital inicial de R$ 1.000 por um ano. Vamos ver os montantes gerados em cada situação. Então, da mesma forma que nós fizemos no regime de juros simples, aqui eu coloquei as fórmula do regime de juro composto, usando o subíndice M para mensal, A para anual e S para semestral. Como aqui a fórmula é composta, então o prazo vai no expoente, nós temos aqui elevado a N, então 1 mais a taxa mensal elevada a 12, no caso de meses, a anual elevada a 1 e a semestral a 2, já que são 2 semestres ao ano. PV é os R$ 1.000, está aqui colocado, e cada uma das taxas dividida por 100. Então, no caso da mensal, 0,01, na anual 0,12682503 e na semestral 0,06152015 elevado ao quadrado, já que é o semestre, são 2 semestres. Fazendo 1 mais 0,01, que dá 1,01 elevado a 12, vai dar 0,12682503, que somado com 1 dá 1,12652503 vezes 1.000, 1.126,83. Aqui na anual já é o 0,12, porque dividindo 12,682503 por 100 já resulta em 0,12682503, somado com 1 dá 1,12, e multiplicado então por 1.000, 1.126,83 também. E no caso da semestral, se fizer 1,06152015 elevado ao quadrado, vai dar os mesmos 0,12682503 somado com 1 vezes 1.000, o mesmo montante. Então, são taxas equivalentes porque aplicadas sobre o mesmo capital, no caso aqui de R$ 1.000, durante o mesmo tempo, que é um ano, geraram os mesmos montantes. Da mesma forma que eu fiz igualei as fórmulas no regime de juros simples, já que os montantes são iguais, eu tenho aqui que FV é igual a FV, que é igual a FV, eu posso igualar ao segundo membro de cada uma dessas equações. Ou seja, eu posso colocar aqui o PV vezes 1 mais a taxa mensal elevada a 12 é igual ao PV vezes 1 mais a anual elevado a 1, primeira, que é igual ao PV vezes 1 mais a taxa semestral elevada ao quadrado. Da mesma forma que eu havia comentado, lá no regime de juros simples, é possível a gente usar a lei do cancelamento para o PV, já que os PVs são iguais. Agora, diferentemente do regime de juros simples, eu não posso fazer a mesma coisa com o número 1. Você fala assim, mas por que não? 1 não é o mesmo 1? Sim, claro, 1 é o mesmo numeral. Porém, quando ele está entre parênteses aqui, somando com uma variável elevada a 12, se nós lembrarmos lá da álgebra básica, eu tenho que desenvolver isso como um polinômio. Ou seja, eu tenho que fazer 1 mais a taxa mensal vezes 1 mais a taxa mensal 12 vezes, que vai gerar um polinômio de grau 12 na variável IM, mas vão aparecer termos elevado a 11ª, elevado a 10, a 9, a 8, ou seja, vai ter uma série de termos aí que não somente o elevado a 12. Então não dá para considerar que 1 mais a taxa mensal elevada a 12 é igual a 1 elevado a 12 mais a taxa mensal elevada a 12. Isso não vale. Tá? É a mesma coisa aqui para o quadrado, que é um quadrado perfeito. Aqui daria até para a gente enxergar de uma forma mais fácil. Se você se lembrar dessa expressão algébrica aqui, nós temos o quadrado chamado quadrado perfeito, que é o quadrado do primeiro, ou seja, 1 ao quadrado, mais 2 vezes o primeiro pelo segundo, então 2 vezes 1 mais a taxa mensal, portanto 2 vezes a taxa mensal, mais IS, que é a taxa mensal elevada ao quadrado.
Então é um polinômio de grau 2, né? Uma equação de segundo grau. Não dá para cortar 1, tudo bem? Generalizando esse conceito, nós temos aí para todas as frações mais usuais de tempo, né? Então 1 mais a taxa anual é igual a 1 mais a semestral ao quadrado, que é igual a 1 mais a trimestral elevado à quarta, 1 mais a bimestral à sexta, 1 mais a mensal à 12ª e 1 mais a diária elevada a 360. Da mesma forma, se eu quiser generalizar para tempos desiguais, eu caio nessa outra expressão aqui, que eu nem vou entrar em muitos detalhes, uma vez que a gente não deve usar isso nesse curso, tá? Mas é a mesma ideia, né? Com as relações, com as taxas IW e N, em tempos W e N, e P e Q como fator de proporcionalidade entre elas. Vamos ver um exemplo similar àquele exemplo que foi visto das taxas proporcionais, só que agora aqui na situação composta. Então, a mesma ideia, né? Qual a taxa mensal de juros equivalente, então aqui estou considerando o regime de juros compostos, né? Equivalente à taxa trimestral de 5%. Bom, vamos lá para a nossa luzinha. Nós temos aqui, né, a taxa trimestral de 5%, né, no trimestre. Queremos a mensal. Taxa mensal. Bom, vou usar a fórmula então, agora da taxa equivalente, né? 1 mais a taxa trimestral elevado à terceira, quarta potência, né? São 4 trimestres por ano, é igual a 1 mais a mensal elevado a 12. Então, elevado a 12. Da mesma forma que eu utilizei uma simplificação na forma simples, aqui também dá para simplificar os expoentes, né? Eu posso dividir ambos os expoentes por 4. 4, já que 4 é o menor, né? É o maior múltiplo entre eles, né? Porque 4 dividido por 4 vai dar 1 e 12 por 4, 3. Então vai ficar 1 mais a taxa trimestral elevado a 1, não preciso colocar, né? Porque toda expressão elevada a 1 é ela mesma, igual a 1 mais a mensal elevado à terceira potência, já que 12 dividido por 3 dá 4. 12 dividido por 4 dá 3. Nós temos a trimestral, então vou colocar aqui dividida por 100, né, 0,05. Estou dividindo de cabeça aqui porque essa altura do curso eu parto do pressuposto que essas conversões de taxa no formato percentual para decimal a gente já pode fazer de uma forma um pouco mais imediata, correto? E aqui 1 mais a mensal, elevado à terceira. Posso somar, né? Que vai ficar 1,05 e aqui 1 mais a taxa mensal. Bom, para isolarmos a taxa mensal, tirarmos esse 3 aqui do expoente, a forma mais simples é transformar essa potência de cúbica aqui numa raiz, que também vai ser cúbica, claro, ou seja, para tirar o expoente do segundo membro, eu coloco como uma raiz com o índice do expoente no primeiro membro. Então, neste caso, uma raiz cúbica de 1,05, igual então a 1 mais a taxa mensal. Por fim, para isolar a taxa mensal, eu vou escrever a variável do lado direito, tá? Mais por uma questão de costume mesmo. Nós temos que a taxa mensal vai ser a raiz cúbica de 1,05 menos 1. Primeiro, né, a gente extrai a raiz cúbica e depois subtrai 1. Então, continuar aqui em cima. Como extrair a raiz cúbica? Bom, dependendo da calculadora, você vai ter que usar o recurso dela aí. No caso da calculadora HP12C, é calculada assim. Eu digito 1,05 e dou um Enter. Digito o índice da raiz, que nesse caso é 3. Essa tecla, 1/x, ou seja, eu vou fazer 1 dividido por 3. E depois a potência. Então, a minha raiz cúbica aqui gerou aquele número ali. 1,0163966357. E ainda tem que subtrair o 1, né? E aí, claro, vai ficar só a parte decimal. Então, 0,0163.
0,16396,357. Ou, em porcentagem, multiplicar por 100, positivo, né? Significa deslocar duas casas, a vírgula, duas casas decimais para a direita, né? Vai ficar, então, uma taxa trimestral de 1,6396357% ao trimestre. Numa calculadora científica, claro que vai depender um pouco, tá, do modelo da calculadora, mas a maioria delas, vou escrever aqui, as científicas, funcionarão mais ou menos assim. Você vai digitar o número 3, que é o índice da raiz, há uma combinação de teclas Shift e... Vocês estão para ler aqui que é Shift, né? Deixa eu escrever melhor aqui, que eu acho que ficou um pouquinho ilegível, né? Peraí só um minutinho, deixa eu aumentar aqui o espaço da tecla, né? Então aqui, ó, Shift, aí a tecla chapeuzinho. Quando você fizer isso, vai aparecer no seu visor uma raiz com um xizinho assim. Então ele vai jogar esse 3 como índice da raiz e o número que eu vou colocar depois do chapeuzinho como o número que vai dentro da raiz. Nós chamamos na matemática, né, de radicando. Então 1,05. Pode até colocar o menos, a tecla menos já, o 1 e, por fim, o igual. E aí ele já vai te dar, então, essa solução aqui. Por último, você multiplica por 100 e tem. Algumas calculadoras não é essas duas teclas. Não são essas duas teclas, melhor dizendo. Vai ser a tecla, a segunda função, e depois a tecla y elevado a x ou x elevado a y. Depende do modelo. O resto é igual. Tudo bem, pessoal? Bom, então a conclusão aí, né, é que a taxa equivalente a 5% ao trimestre, a taxa mensal, vai ser de 1,6396356% ao mês. Tudo bem?